Todo mundo feliz aí ou tem alguém triste aí? Como é que é? Para nós, para mim, é uma alegria a gente poder voltar aqui depois de um bom tempo. Pelo que eu lembro, eu estive aqui em dezembro do ano passado. E aí, como demoram a me convidar, eu demoro a vir, né? Mas estamos aqui, estamos felizes aqui por ver os nossos irmãos, por rever alguns irmãos que fazia tempo que eu não os via. E para nós é um privilégio. Deixa eu fazer uma pergunta para a gente já começar, para a gente já entrar no tema do nosso sermão. Quem tem problema aqui, levanta a mão. Quem tem problema aqui, levanta a mão. Oi? Eu aprendi uma coisa essa semana e eu quero compartilhar com vocês. Eu aprendi que nós não temos problema. E sabe, eu gostei dessa ideia. Nós não temos problema. Nós temos desafio. Amei isso, eu acho que eu vou levar isso para o resto da minha vida. Nós não temos problemas, nós temos desafio. É verdade que, de vez em quando, a vida, os problemas, os desafios, o próprio inimigo tenta nos travar, tenta nos parar, mas a verdade é que a gente precisa continuar, não é verdade? Eu tenho aqui o privilégio de ter aqui meus professores, meus queridos professores, aqui o Reginaldo e a Carmen, que foram meus professores nos últimos 2 anos do ensino médio. Mas antes deles eu tive um professor, eu tive muitos professores, eu tive um professor em Marabá, eu estava no primeiro ano, e aí de vez em quando trocavam de professores, e nós estávamos na sala esperando o próximo professor, e de repente entrou uma pessoa, um moreno bem alto, careca, e aí foi jogando os livros em cima da mesa e já foi dizendo assim, vou avisando logo porque eu não dou 10 para nenhum aluno meu. E tem outra, reprovo por 10º. E para piorar a situação, descobri que ele era homossexual, era gay. E eu disse, meu Deus, eu estou frito. Os outros aí, os bonitão aí vão se dar bem, né? O jovem aí que curte isso. Mas eu estou com problema. Porque ele falou bem sério, eu nunca dei 10 para ninguém. E outra, reprovo por 10º. Eu disse assim, seja feita a tua vontade. Ele era professor de artes. E para a honra e glória de Deus, ele teve que me dar 10, amém? Ele teve que engolir o que disse e finalmente ele teve que me dar um 10 na sua matéria. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não temos problemas, nós temos desafio. E sejam quais forem eles, a gente, em nome de Jesus, a gente pode vencer. Amém? Deixa eu ver aqui. Eu preguei, a Denise chegou agora há pouco, né? Deu uma saidinha. A última vez que eu preguei aqui, Denise, foi em dezembro do ano passado. E você lembra o tema? Se não lembra... Atração, ok. Na realidade, não foi atração, foi distração. Exatamente. E eu falei para a igreja que a gente eu expliquei, por exemplo, 3 palavras paralelas a isso, que são atração, concentração e distração. Foi isso? Quem estava presente naquela manhã de sábado se lembra disso. E nessa manhã, viu, Denise? Nessa manhã eu prometi e a gente vai trazer... Nós vamos falar sobre o tema, obrigado, garoto. Nós vamos falar sobre o tema de atração. Esse é o nosso tema dessa manhã. E aí eu queria te convidar você, convidar meus irmãos, convidar os queridos, as queridas crianças aí, né, que tem muito fôlego, muita energia, para me ajudarem durante 30 minutos aí para a gente estudar a palavra de Deus e todos nós voltarmos para casa aí muito melhor do que quando chegamos, ok? Explicamos naquela manhã de dezembro, quando estivemos aqui, que o tema que nós estudamos naquela época, nós falamos sobre distração. Distração vem de 2 palavras, que é dis 2 e tração, força motora, né? Então, quando a gente está em 2 direções, tentando fazer 2 coisas ao mesmo tempo e nunca funciona. E o tema de hoje, nós vamos falar sobre atração, e seria exatamente o quê? Me sinto assim meio desajeitado, porque eu estou aqui, eu imagino, pregando para professores, inclusive de universidade. Mas
Permita-me descrever aqui o que o dicionário diz sobre esse tema de atração. Ato ou efeito de atrair, puxar para perto de si. Então, o que acontece? Nós vamos desenvolver nosso sermão hoje falando sobre esse tema de atração, porque nós, no século 21, no presente momento em que estamos vivendo, a gente está sendo atraído, sim ou não? Por tantas coisas que você nem imagina. Então, o nosso primeiro verso, vamos lá, Isaías capítulo 30, vamos para a Bíblia, todos nós abrindo aí a palavra de Deus, Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, eu já estou com a Bíblia aqui aberta, vou esperar você para a gente fazer uma oração. Eu estou sabendo aqui que nessa manhã nós temos pessoas que estão nos visitando pela primeira vez. Eu quero ver sua mão aí, por favor. Pessoas, você, meu jovem, seja bem-vindo. Só ele? Seu nome? Ídolo? Seja bem-vindo, viu, meu querido? Ao melhor lugar do mundo. Eu sempre digo que a igreja é o melhor lugar do mundo. E aí a Central está de concorrência conosco, né? Tornaram esse ambiente aqui, eu estava dizendo para o Bruno agora de manhã, quando eles colocarem banco de almofadas aqui, vai convidar aqueles que já gostam de dormir, né? Porque olha só o clima gostoso. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso aqui serve para a gente adorar melhor o nosso Deus, sim ou não? Claro, a gente está num ambiente assim, a gente passa a semana toda lá no rústico da nossa casa, né? Que às vezes, né, essas coisas todas, e de repente sábado Deus nos convida para termos um encontro com Ele também, com os nossos irmãos. Já abriram a Bíblia? Vamos orar? Fechar nossos olhos. Querido Deus, nosso eterno Pai, obrigado porque nessa manhã o Senhor nos proporcionou o privilégio de a gente vir aqui. E aqui, além de nós nos encontrarmos com o Senhor, a gente reencontra os nossos irmãos. E o meu pedido, a nossa oração nessa manhã, é que ninguém volte para casa como chegou. Que todos nós tenhamos um encontro real com o Senhor. Então, nos abençoe, Senhor. O Senhor sabe os dilemas, os desafios que nós temos. Por favor, nos ajude. Que nenhum deles nos impeça de continuar a nossa jornada espiritual rumo ao céu. Que nenhuma distração, que nenhuma atração chame a nossa atenção de maneira a deixar o Senhor de lado. Mas ajuda-nos a focar no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 30 de Isaías, vamos ler o verso 21. E no verso 21 a Bíblia está dizendo assim: quando te desviares para a direita e quando te desviarem para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Eu não sei quando é que nós vamos entender assim o que Deus fez e continua fazendo para nos salvar, sinceramente falando. E por que eu estou dizendo isso? Porque Deus tem concorrente. Eu tenho dito isso já algumas vezes. Deus tem muitos concorrentes. Deus tem muitos concorrentes. E aí eu estava pensando, quando eu estava estudando o sermão, e já hoje de manhã, estava pensando nesse verso, e quando você lê esse verso, você percebe que quando Deus está falando com você, está falando por trás. Quando tu ouvires uma voz de trás de ti, rapaz, parece que Deus é sempre esquecido, deixado de lado. Deus parece que, enquanto nós estamos focados, distraídos, tendo a nossa atenção aí por alguma coisa, Deus parece ficar de lado, ficar para trás, porque nesse verso ele está dizendo assim: quando tu ouvires uma voz por detrás de ti, a gente está caminhando ao contrário de Deus, e Deus está falando com a gente, está tentando nos despertar. E eu vou dizer uma coisa para vocês, olha, falar desse tema de atração, quando a gente fala sobre esse tema, uma coisa vem na nossa cabeça, e qual é essa coisa? Propaganda, sim ou não? Propaganda. E as empresas sabem investir nisso. E eles sabem como chamar a nossa atenção. E deixa eu dizer uma coisa para você, quanto menor for a propaganda, maior é o impacto que ela tem na mente do ser humano. É por isso que ele não se preocupa muito de fazer propaganda de 1 minuto. Não é de 1 minuto, é de segundos, 10 segundos, 5 segundos. E esses têm um poder muito grande sobre a nossa mente. Pense na Coca-Cola, pense em tantas outras coisas. Até as pequenas lojas, por exemplo, eles investem nisso. Por exemplo, qual é a cor típica do Natal? Me digam aí. Vermelho. Qual é a cor típica do fim de ano? Branco.
Você está entendendo? As lojas ficam, no Natal fica tudo vermelhas, no Ano Novo fica tudo o quê? Porque eles sabem que isso, de alguma maneira, termina atraindo os nossos olhares. E aí as propagandas entram, e elas entram mesmo, e elas fazem a obra. E quando a gente fala de propaganda, e que elas chegam até nós temos que nos lembrar dos 5 sentidos que nós possuímos. A gente tem 5 sentidos. E o diabo trabalha através dos 5 sentidos. E quais são os 5 sentidos? Me ajudem aí. O paladar, o olfato, a visão, que mais? A audição e o tato, né? Então, esses são os 5 sentidos. E aí o diabo trabalha através dele. Ontem eu cheguei na beira do rio, lá na Espora, fomos levar um carregamento para lá, e quando eu cheguei, o nosso irmão Rafael, cadê ele? Rafael estava lá. E aí estava lá embaixo, a gente estava um pouco mais em cima, e eu vou dizer uma coisa para vocês, um cheiro subiu. Atração, né? Atração do cheiro de um churrasco de carneiro. E ele nos incomodou até sairmos de lá. Você está entendendo? Então, veja bem, nós somos atraídos pelos 5 sentidos que nós possuímos, e o diabo sabe disso, ele trabalha em cima disso. E eu não trouxe para vocês dessa vez, mas até nas cores. As cores, elas dizem algo. Todas as cores, a branca, a vermelha, a preta, todos eles têm um objetivo e o diabo trabalha através disso aí. Pensando nisso, com isso em mente, nós vamos ver então a primeira propaganda que o diabo fez para o ser humano. Vamos lá, capítulo 3 de Gênesis. Dê uma olhada aqui qual foi a primeira propaganda. E essa propaganda, ela foi bem poderosa, viu? Inclusive, o resultado dela, nós estamos colhendo as colheitas, nós estamos sofrendo as consequências até hoje. Encontraram aí? Bem fácil de encontrar, né? Nós vamos ler a partir do verso 1 do capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhes a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer. Verso 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nem tocareis nele, para que não morrais. Verso 4, então a serpente disse à mulher, aqui começa a propaganda. Então a serpente diz à mulher: é certo que o quê? Não morrereis. E a pergunta é: morre ou não morre? Morre. Verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis semelhantes, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aí no verso 6, vendo a mulher, já convencida da propaganda, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, olha os 5 sentidos aí, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, tocou, e comeu, e deu também para o seu marido, e ele comeu, e aí nós hoje estamos pagando o pato 6.000 anos depois. A propaganda mais poderosa que o diabo fez para um ser humano. Ele continuou fazendo outras propagandas? Claro que sim, mas essa aqui foi a primeira propaganda. E sabe por que foi tão poderosa? Porque tudo era novo. Lá no Éden, tudo era novo. E Adão, apesar de ser completamente feliz, ele era totalmente feliz. Nós não somos nem 10% felizes, viu, irmão? No melhor dia seu, você tem 10% de felicidade só. Porque você continua tendo desafio. Eu acho que a gente deveria tirar a palavra problema de hoje por diante do nosso vocabulário. No nosso linguajar, nós temos desafio, nós não temos problema. E aí Adão e Eva eram felizes, totalmente felizes. Mas de repente, uma propaganda aparece. E quem estava propagando era um ser belo. Eu não sei se vocês sabem, mas a serpente era o animal mais bonito que Deus havia feito. Você sabe disso, né? Eu imagino que você sabe disso. Antes, a cobra, ela não rastejava, ela voava. E a irmã White, falando sobre isso, ela diz que quando ela voava de encontro aos raios solares, aí o espetáculo era melhor ainda. E naquele dia fatídico, que nós não sabemos que dia foi da semana, de repente Eva se separa do marido, e aí, de repente, está contemplando ali, passando perto do fruto proibido, e ele escuta uma voz. E aí ela sabia que a única voz que falava com eles era a voz de Deus, na viração do dia, e do seu marido. E ela para observar e, de repente, vê uma cobra falando, uma serpente falando.
Só que não era qualquer serpente, não era a serpente que nós temos hoje, que todos nós temos medo, nós temos nojo da serpente hoje, né? Eu particularmente, eu diria assim que é um dos únicos animais que eu tenho medo, que eu tenho nojo, é cobra. Não tenho medo das outras coisas, mas tenho medo da cobra e tenho nojo também. E aí ela começa a falar e ela entra fazendo uma pergunta, porque quando você pergunta, você quer resposta, abre um diálogo. É verdade que Deus disse para você não comer de todos os frutos, e Eva então foi questionar, foi dialogar, foi responder, foi defender Deus, e ela disse assim, nós podemos comer de todos, mas nós não podemos comer desse. E aí quando ela disse isso, o diabo então disse assim, e ele não quer que você coma desse, porque simplesmente esse é o melhor, e ele está te privando, porque, vamos comparar que seja um balão desse, porque ele sabe que no dia em que você comer desse aqui, você vai ser igual a Deus. Que propaganda! Na verdade, a Nova Era está propagando aí que nós somos deuses. Vocês sabem disso, né? Existe uma fórmula de pensar aí, chamado Nova Era, um movimento chamado Nova Era, que eles dizem que nós não precisamos de Deus, nós já somos Deus, a gente só precisa despertar esse Deus que nós temos dentro de nós. E aí, de repente, o diabo diz assim para Eva, Deus não quer que você coma desse fruto aqui, porque ele vai te dar poder. Ele vai dar poder assim como me deu. Porque antes a serpente não falava, de repente agora a serpente estava falando. E além do mais, você vai ser Deus. Você vai ser igual a Deus. E aí Eva desconfiou nesse momento de Deus e disse assim, será realmente que Deus está negando para mim o melhor? Me deu de todas as outras, mas o melhor ele me nega, ele está me negando. E eu tenho que experimentar. E ela experimentou. Ela viu, ela tocou, ela viu, ouviu, tocou e comeu. Os 5 sentidos. E aí deu para o marido também, né? E por causa disso nós estamos aqui sofrendo as consequências do pecado 6.000 anos depois. As maiores de todas as propagandas, no meu ponto de vista, foi essa. E aí caiu facilmente, Adão e Eva caíram facilmente. Pecaram, duvidaram de Deus, foram pelo que eles foram atraídos, né? Foram atraídos para aquilo, gostaram do que viram, e aí tocaram, manusearam, comeram, e as consequências veio, sempre vem, né? E Deus, como nós falamos no início, Deus assim, ele trabalha com propaganda também, mas você vai ver daqui a pouquinho a forma como Deus trabalha, parece injusta a forma como Deus trabalha. Vocês sabiam disso? Parece injusta a forma como Deus trabalha. Mas antes de nós chegarmos nesse texto aí, eu quero que vocês me acompanhem. Leiam comigo, por exemplo, uma forma que Deus tenta nos atrair, a atração que Deus usa para nos atrair. Vamos para Oséias, capítulo 11. Oséias, depois de Daniel. Deixa eu ver se é isso mesmo. Oséias, capítulo 11. Capítulo 11, isso mesmo. Oséias, capítulo 11. Encontraram aí? É um livrinho pequeno aí, depois de Daniel. Nós vamos para o capítulo 11. Capítulo 11. E nós vamos ler o versos... Estamos falando agora da atração que Deus usa para nos atrair, ok? E por incrível que pareça, nós vamos ler no verso que nós vamos ler exatamente a palavra atração. Vamos ler o verso 4. E a Bíblia diz assim, atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo sobre as suas queixadas e me inclinei para lhe dar de comer. Olha só a forma maravilhosa que Deus cuida de nós, né? Os atrair com cordas humanas. O que quer dizer isso? É que Deus usa seres humanos, coisas simples dessa vida aqui, para chamar a nossa atenção. Eu acho que eu já contei isso para vocês, mas como nós temos pessoas que não ouviram, me permita contar novamente. Eu morei em Marabá um bom tempo, e lá em Marabá a gente teve o privilégio de comprar a nossa primeira casinha. Era uma casinha de madeira, um terreno assim, eu acho que 10 de frente por 50 metros de comprimento de fundo, e aí tinham algumas árvores ali, produtivas, né? E a gente cuidou daquilo ali com muito carinho. Tinha açaí, tinha cupuaçu, tinha mangueira, enfim, tinha um monte de coisa. E nós trabalhávamos nessa época com uma frutaria, a gente tinha uma frutaria. E aí nós começamos a ganhar muito dinheiro. A gente começou a ganhar dinheiro. E quando a gente começou a ganhar dinheiro, o dono da loja, então, cresceu o olho e pediu ponto.
E aí me matou, literalmente falando. Quase que literalmente falando. Fiquei desempregado e 6 meses depois, caçando um jeito de montar um outro lugar, tentei montar, não deu certo. A minha sogra que mora aqui ficou sabendo e disse assim, depois de 6 meses sem um trabalho, disse assim, vocês devem estar passando fome. Eu digo, ainda não. Pois é, não estão ainda, mas é para vir para cá. Tem um carro da prefeitura aqui de Pastos Bons, aí em Marabá, então coloca as coisas de vocês em cima e pode vir para cá. Eu falei, meu Deus, que desafio, hein? Não tinha plano de vir aqui para Pastos Bons, principalmente morar, e de repente lá estava recebendo um convite para vir aqui para Pastos Bons e de mala e cuia, como diz o ditado. E eu falei com a esposa e ela concordou, e aí nós arrumamos as coisas, e quando a gente colocou tudo em cima do carro, eu desci no meu quintal, digo, vou me despedir aqui da minha casinha, aqui das fruteiras. E aí tinha um pé de cupuaçu, já era novo, mas já tinha uma fruta. E quase todo dia eu ia olhar aquele cupuaçu. Então aquilo tornou-se para mim assim algo assim muito muito particular, né? E aí, por incrível que pareça, não estava com tanta saudade de deixar nada, mas da fruta, que era o primeiro fruto que ele estava produzindo, eu estava com dó de deixar. Era apenas uma fruta de cupuaçu. E aí eu fui lá perto do cupuaçu, toquei no cupuaçu e fiz uma oração. Ô Senhor, eu estou indo, vai ficar aí, não sei quem vai usar. E aí aí eu senti um cheiro. Eu não sei se vocês conhecem a planta do cupuaçu. O cupuaçu, se você tirar ele antes de ele cair sozinho, você estraga ele. Você tem que deixar ele cair sozinho. E antes dele cair, ele cheira. Aquele cheiro típico de cupuaçu. E de repente eu senti o cheiro. E ele tem um botão assim, ele cola na árvore através de um botão. E quando eu senti o cheiro, que eu toquei, ele soltou na minha mão. Rapaz, imagina. Era apenas um cupuaçu, eu tinha comprado tantos outros, mas a minha afeição, o meu carinho é por aquele. E Deus então disse assim, com cordas humanas vos atraí. E Deus disse assim, você quer o cupu, é? Antes de você viajar, você quer o cupu, é? E eu imagino que Deus amadurou aquele cupu para mim. Vocês imaginam que eu pensei isso? E Deus disse assim, tá bom, se você quer o cupu, então eu vou fazer com que ele amadureça para você levar. E eu trouxe o cupu. Eu nem sei quem comeu o cupuaçu aqui. Eu nem sei quem ganhou aquele cupuaçu. Mas Deus disse assim, você quer isso? Então tá certo, eu te dou isso aí. A Bíblia está dizendo, eu vos atraí, atração, eu vos atraí com cordas humanas. Então, olhem aqui para mim e veja isso aqui. Quando você tiver com desafio, passando por algumas dificuldades, e chegar uma pessoa, chegar um ser humano ali, Deus, quem sabe, está te atraindo com cordas humanas. Eu vi uns áudios da Simoni, enquanto a Mary ouvia, que Deus enviou um anjo, né? Lá nas dificuldades, problema lá de saúde da filha dela, um anjo, um professor, não é isso, Simone? Para cuidar de tudo, para encaminhar tudo. É assim, Deus está dizendo, ei, eu cuido dos teus problemas, eu me preocupo com você, eu atraio você, agora se deixa atrair. E como nós falamos no primeiro verso, Deus parece estar falando atrás de nós, porque a gente está atraído por outras coisas. A atração é por outras coisas. Esse aqui é nível humano. Agora vamos dar uma olhada no nível divino. No nível do céu. Jeremias capítulo 31. Dá uma olhada só nesse verso aqui. Jeremias capítulo 31, só volta um pouco aí. Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31. Nós vamos ler o verso 3. E o verso 3 diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Olha a palavra atração de novo aqui. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno te amei, declaração de amor. E por isso com benignidade te atraí. Você acha que está aqui pelo que mesmo? Não foi o amor de Deus que te atraiu? Não foi Ele que te chamou? Não foi Ele que te prendeu? Não foi Ele que te agarrou? Mesmo com toda a dificuldade que Deus tem para lidar conosco, porque realmente a gente gosta daquelas coisas velhas do mundo, a gente gosta do que não presta mesmo. Eu não sei se você não é assim, mas particularmente eu sou. Você está entendendo? O diabo usa os nossos sentidos exatamente para sermos atraídos por aquilo que não presta. A gente gosta do que não presta. E Deus falando lá por trás, né? Ei, filho, ei, eu te atraí com amor eterno, eu te amo com um amor eterno.
Declaração de amor, irmãos. Dizem que as mulheres precisam de declaração de amor feita pelos maridos, né? Diz que as mulheres sobrevivem à custa disso. Que gostam disso. Nem sempre a gente faz essas declarações, né, Reginaldo? Nem todo dia a gente faz isso. Mas Deus, Ele faz. Você está entendendo? Deus não tem vergonha, Deus não se sente constrangido para dizer assim: ei, eu te amo. Eu te amo. Você é a coisa mais linda que eu tenho nesse mundo. E eu te atraí com amor eterno. Eu estou te chamando. E nós temos um céu, irmão. Nós temos um céu todinho que Jesus tem preparado para nós. E a Bíblia está cheia disso, porque Ele sabe que nós gostamos de atração. Por exemplo, existe a descrição de um céu com 12 portas, cada porta uma pérola diferente. Deus sabe que a gente é atraído, que a gente gosta de ser atraídos. Se assim você gosta então de ouro, pois as ruas vai ser de ouro, a praça vai ser toda de ouro. Deus, irmãos, tentando atrair, né? Mas como eu disse agora há pouco, Deus tem muitos concorrentes. A grande verdade é essa, Deus tem muitos concorrentes. E eu disse agora há pouco para você que parece injusta a forma como Deus tenta nos atrair. Porque enquanto o diabo usa de lisonja, de mentira, de engano para atrair as pessoas, Deus, ele usa outros métodos. Querem ver, por exemplo? Vamos para João capítulo 12. Evangelho de João capítulo 12. Eu prometo não demorar muito para vocês, já estamos dentro do nosso tempo ainda, né? João capítulo 12, olha só o que diz a Bíblia aqui. João capítulo 12, nós vamos ler o verso 32. E no verso 32, a Bíblia diz assim: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Propaganda, lembram do que eu disse agora há pouco? No meu ponto de vista, a propaganda que Jesus faz para nos atrair é avessa, é diferente, é ao contrário. Enquanto o diabo usa cores, enquanto o diabo usa sons, enquanto o diabo usa tantos artifícios para chamar a nossa atenção, a Bíblia está dizendo assim: quando eu for levantado na cruz, eu vou atrair você. Atração. E aí me diga uma coisa aqui: qual é a atração que existe de olhar para uma pessoa que era crucificado naquela época? Me fale. Não havia nenhuma atração. Primeiro, eles eram crucificados quase que nus, completamente nus. Na realidade, eram nus. Parece que a história diz que os romanos tinham um respeito especial pelos judeus e colocaram um paninho ali na frente para a vergonha não aparecerem. No caso de Jesus, com uma coroa de espinho na cabeça, todo rasgado, todo cortado, ensanguentados. E a Bíblia está dizendo assim: quando eu for levantado na cruz do Calvário, atrairei todos a mim. Mas de que maneira? Qual é a atração? Repito, qual é a atração que existe, por exemplo, em olhar para alguém crucificado? Mas Jesus disse que sim. E parece que realmente funcionou, viu? Porque a gente conhece a história, por exemplo, de Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite, aquele líder, né? Um senador, uma pessoa de alta posição, foi procurar Jesus e a Bíblia diz que ele foi procurar de noite, porque tinha vergonha de procurar de dia. E aí a gente conhece a história, não vou para os pormenores, mas a Bíblia diz que quando Jesus confrontou ele, dizendo assim: olha, você tem que nascer de novo para entrar no reino de Deus, Nicodemo voltou para casa naquela noite frustrado, decepcionado. Não correspondeu às expectativas, não houve nada que atraísse ele. Mas naquela tarde de sexta-feira, em que Jesus foi pendurado na cruz do Calvário, Nicodemo testemunhou. E junto com José de Arimateia, eles reclamaram o corpo de Jesus e deram sepultura para ele. E a história diz que depois disso, Nicodemo gastou todos os seus bens, porque era rico, na pregação do Evangelho, patrocinou a pregação do Evangelho. Mais uma vez aqui comprovando que Jesus disse assim: quando eu for dependurado na cruz, né? Quando eu for suspenso na cruz, eu atrairei todos a mim. E nós somos atraídos por esse Cristo crucificado, pelo sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. É isso que nos atrai. Louvado seja Deus por isso, irmãos. É isso que nos atrai até hoje, né? O amor que Jesus tem por cada um de nós. Em Isaías capítulo 53, no verso 2, a Bíblia diz ali que a gente olha para Jesus
e não vê nada que agrade. Quer ver? Dá uma olhada aí no verso. Se você não abrir, não tem problema, vou ler aqui. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dor e que sabe o que é padecer. E como de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e não fazíamos caso nenhum dele. Eu li o verso 3, desculpe, é o verso 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz em terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhávamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. No entanto, apesar disso, a Bíblia diz que ele, quando fosse dependurado, suspenso na cruz, atrairia todos a eles. Eu fiquei tão feliz esses dias, irmãos. Fiz uma pesquisa na internet e descobri, e o Google, tá? Quem deu essa informação foi o Google. Eu perguntei assim, qual é a extensão que a Igreja Adventista está presente? E o Google respondeu assim para mim, de acordo com as informações que temos, dos 237 países, a Igreja Adventista está presente em 232 países. Amém, irmãos? Falta apenas 5. Vou repetir para você. Essa é uma igreja profética, essa é a igreja de Deus, ok? Essa é a igreja de Deus. Jesus disse assim, vocês vão e pregam o evangelho a todo mundo. E a igreja tem cumprido o seu ministério. E às vezes eu fico imaginando aqui, eu não quero ofender ninguém aqui, é claro, e creio que não vou ofender, mas às vezes eu fico olhando para uma pessoa, por exemplo, que frequenta uma igreja que foi fundada no fundo do quintal, uma igreja que não tem condição nem de sequer pregar em toda a cidade, e no entanto diz que a igreja deu. Outro dia eu me sentei com uma pessoa, estava lá em casa comendo, e ela assim, não gosta muito de ouvir, aí eu falei assim, bem, ela vai ter que me ouvir agora porque ela está comendo, ela não vai deixar a comida e ir embora, então ela vai ter que me ouvir. Eu falei assim, minha irmã, sem querer ofender você, deixa eu falar uma coisa para você, você é uma pessoa muito corajosa, falei para ela. Ela disse assim, por quê? Porque pertencer a uma igreja, frequentar uma igreja, ser membro de uma igreja que foi fundada no seu quintal, que você conhece o fundador dela, uma igreja que nunca vai sair de pastos bons, uma igreja que nunca vai alcançar o estado do Maranhão, uma igreja que nunca vai alcançar o Brasil, e uma igreja que nunca vai sair dos limites do Brasil para ir e pregar o evangelho em todo mundo. Então, meus queridos, o que nós temos? A igreja de Deus, praticamente em todos os 237 países pregando o evangelho. E qual é o poder de atração que essa igreja tem? O Cristo crucificado, Jesus crucificado na cruz do Calvário. Amém por isso, irmãos? Só que ele, agora crucificado, desfigurado, sem aparência, mas em breve ele aparecerá como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Então, queridos, do meu ponto de vista, o que é que nós vemos aqui? Nós vemos uma propaganda de Jesus avessa. Repito, enquanto o diabo usa de artifício, Jesus, ele usa da verdade. Ele não engana ninguém. Ele não diz assim, ei, vem para cá e aí você vai ter prosperidade. É o evangelho da prosperidade. Você é pobre, aceita Jesus e aí você se torna rico. Jesus não prometeu isso para ninguém. O que ele prometeu é que nós teríamos aflições, teríamos dificuldade, teríamos desafio. Foi isso que Jesus prometeu para todos nós. Ele não te engana com propagandas falsas. Jesus, ele diz o que você tem que passar. Ele até te antecipa as dificuldades que a gente vai ter. Só que essas dificuldades, esses desafios ao lado de Jesus, é um privilégio. E vocês querem saber de uma coisa? Quem me conhece sabe dos meus problemas, né? Mas depois que eu memorizei isso, que eu não tenho um problema, eu tenho um desafio, a vida melhorou um pouquinho. Ou você pensa assim, ou você vai mergulhar numa depressão, você vai ter problemas, né? Você vai ter problemas. Jesus nos previu disso. Aqui na terra que a gente não veria tantas coisas, apesar de ter algumas coisas boas e bonitas ainda para se olhar, mas Jesus nos prometeu um céu, uma eternidade, né? É isso que ele tem para dar para cada um de nós. E quero ver um pouquinho para a gente terminar já. 1 Coríntios capítulo 2, olha só o que Jesus promete para nós. E ainda não tão completamente, viu? 1 Coríntios capítulo 2, para a gente terminar, já estamos terminando.
1 Coríntios, capítulo 2, já encontraram aí? Capítulo 2, e nós vamos ler o verso 9. E a Bíblia diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não há, se observa aqui, não há propaganda. A Bíblia diz que o que olhos ainda não viram, relembro, falo novamente para vocês, o diabo usa os nossos sentidos, visão, paladar, olfato, audição, para nos atingir. E Deus disse assim: ei, eu quero te dar um céu que os olhos não viram ainda, que os ouvidos não ouviram ainda, nem subiu no coração humano, apesar de a gente ter uma pálida descrição do céu em Apocalipse capítulo 21. Mas Deus está dizendo assim: ei, eu tenho algo para você. Agora você quer alcançar tudo isso? Então dá o passo do sacrifício, dá o passo do desafio, aceita pela fé. Na realidade o cristão é regido pela fé, nós somos regidos pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, a gente precisa de fé. Ok? Então, quem está se valendo de propagandas e cada vez mais sofisticado é o diabo. Você quer receber a propaganda do céu, a atração do céu? Vai para a Bíblia, vai orar, vai ler a Bíblia, vai pregar o Evangelho. É assim que Deus está nos atraindo. É pregar o Cristo crucificado. Mas quanta dificuldade, irmãos. Eu vejo, por exemplo, quanta paciência, dificuldade de paciência, por exemplo, da parte de Jesus, em lidar com o ser humano, tão teimoso como a gente é. Ou você não dá trabalho para Deus? Eu, particularmente, dou muito trabalho para Deus. Assim, quando eu chegar no céu, eu vou agradecer muito a Deus pela paciência que Ele teve comigo. Porque não é fácil, irmãos, os desafios são muitos. Um dia você está lá em cima, outro dia está lá embaixo. E aí, um dia você está olhando para Deus, e outro dia você está de costa para Ele. É por isso que a Bíblia diz lá no primeiro verso, disse o que lá? Você vai ouvir uma voz atrás de você, dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Mas quantas vezes a gente tem virado as costas para Deus, né, irmãos? Temos ido. E alguns literalmente têm ido mesmo, têm se afastado da igreja, têm abandonado a fé. É claro que alguns deles, quero chamar a Simonia aqui para cantar. É claro que alguns deles de vez em quando voltam, outros infelizmente nunca mais voltam, essa é a grande verdade. Eu acho que vocês conhecem a história que eu vou contar aqui. A Simonia vai cantar no momento em que eu terminar essa experiência, do jovem que brigou com o pai, discutiu com o pai, e chutou o pau da barraca, arrumou os pertences numa mala e disse assim: eu estou indo embora, e nunca mais quero voltar aqui. E foi embora, virou as costas. E o pai, mais a mãe, a família ficou ali com o coração partido, vendo o filho indo embora. Isso é doloroso, viu, irmãos? Para quem é pai, ver seus filhos indo embora. Mas o filho foi. E aí passou-se muitos anos, longe dos pais, e os pais continuavam orando pelo filho, pelo retorno do filho, para que um dia ele se arrependesse. O pai sofria muito mais porque tinha discutido com o filho, tinha medo que o filho morresse sem Deus lá por onde ele estava. Eu estou ouvindo muito barulho ou estou enganado? E aí, quando foi um dia, ele parou, assim como o filho pródigo, e disse assim: Senhor, quem me dera se meu pai me perdoasse. Escreveu uma carta para a mãe e disse: mãe, eu estou pensando em voltar para casa. Eu queria tanto voltar para casa. Queria tanto que meu pai me perdoasse. Eu vou passar de trem. Aí, pertinho da nossa casa, onde eles moravam, tinha uma linha de trem. Então vamos fazer um acordo. Se o papai me perdoar, por favor, coloca um pano branco na cabeça de uma estaca dessa daí da cerca. Eu vou passar de trem, o trem vai parar um pouco à frente, e se eu ver o pano branco na estaca, então eu vou parar e vou vir para casa. Se não tiver o pano branco, é sinal de que meu pai não me perdoou, não me aceita em casa, e eu vou passar direto, vou continuar no trem. E assim eles combinaram. Chegou o grande dia em que o trem iria passar ali, da sua viagem, e aí, quando o trem estava se aproximando da casa dele, o coração acelerou porque a dúvida, tinha um pano branco na estaca ou não tinha um pano branco na estaca? Só ia descobrir quando chegasse. E quando o trem passou da curva e que ele viu a cerca, ele não viu um pano branco.
Na realidade, ele viu vários panos brancos, porque eles colocaram os pais, a mãe, o pai colocou um pano branco em todas as estacas, como se dissesse assim: filho, você pode vir, nós te aceitamos de novo, você é bem-vindo em casa. Deus nos atraindo, irmãos, Deus continua nos atraindo, Deus continua falando conosco, Deus continua dando uma segunda chance, 1 milhão de chances. É assim que Deus lida com a gente. Enquanto Deus está chamando, clamando, com os braços abertos, o diabo está tentando nos atrair com tantas coisas inúteis, com tantas propagandas injustas. E quantas vezes a gente tem dado ouvido para isso, né? Pode vir, Simone, cantar. Simone vai cantar uma música. E eu quero fazer 2 tipos de convite nessa manhã. Mas esse convite não é para todo mundo não, tá? É só para aqueles que realmente entenderam, estão precisando, assim como eu. Primeiro convite: se você não é membro da igreja ainda, se você não é batizado, e nessa manhã se você quiser dizer para Jesus: Senhor, me deixa atrair pelo Senhor, eu o aceito como o meu salvador pessoal. Eu queria que você viesse e ficasse desse lado aqui, do lado do meu coração. E para os membros da igreja, para aqueles que estão sendo atraídos pelo mundo, como eu, que já estou aqui, e quer dizer assim para Jesus: Senhor, me ajuda a me deixar ser atraído pelo Senhor. O teu poder de atração, eu aceite. Você vem e fica desse lado. Isso para os membros da igreja, para a gente orar no final, quando a Simone terminar.